primeira versão dele, tem board games como esses aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 board games. Ele já tem, lançado em 84. Ele tem também mais 5 versões de RPG. Videogames, jogos de computador, ele tem quase 20. O último que já está uma expectativa de sair o Battletech e o MechWarrior 5 Mercenaries em 2018, quer dizer, tem lançamento para frente. E ele tem jogos online também. Mas eu vou contar um pouco da história de como que é o mundo do Battletech. Ele é o futuro da Terra. O que aconteceu? A coisa começou assim, a história do jogo é mais ou menos assim. Os humanos começaram a desenvolver um sistema de poder saltar, quando montarem naves que faziam saltos de uma estrela para outra. Então um sistema de viagem mais rápida que a velocidade da luz. Isso fez com que eles pudessem começar a colonizar os planetas e mais longínquos, né, na Terra. Eles começaram também outro desenvolvimento muito importante, o desenvolvimento tecnológico. Então aqui, para vocês terem uma ideia, então a Terra, ali no centro da Terra, eles começaram a colonizar os planetas em volta da Terra com essas jump ships e as drop ships, que serão naves aqui eu tenho aqui um livro que mostra que ele está meio já detonado pra caramba, mas esse livro aqui, ó, já está estourado aqui, que ele é muito velho, né? Então esse aqui é o nave que fala sobre os drop ships, jump ships, warships, que facilitaram a colonização do lugar. Eles não encontraram aliens, só alguns animais locais, alguns planetas, mas o importante eram alguns planetas que eles tinham muita questão de matéria-prima. E aí o que eles fizeram? Eles montaram uma chamada Star League. Essa Star League era responsável para manter a coisa em ordem para não ter guerra. Só que, bom, todo mundo conhece como que é o ser humano, né? Essa Star League manteve que foi a Era de Ouro durante muitos anos a paz entre as principais áreas de colonização da Terra. Então tinha aqui a área de influência da Terra, e aí tinha algumas áreas, a Draconis Combine, que era mais voltada para os japoneses, a Liran Commonwealth, Federation Suns, Free Hazalag. Vários países na época se juntaram, que seria a Casa Steiner, que é uma forte conotação alemã e tudo. Eles começaram a colonizar determinadas regiões e começaram a dominar determinadas regiões. Mas como um tinha interesse para o outro, eles tinham interesse de acabar com a Star League, porque ela era uma espécie de um xerife multigaláctico, assim, digamos assim. Com a invenção, como que se deu a invenção dos mechs? Porque um determinado cientista conseguiu desenvolver uma forma que nem os nossos músculos de explosão muscular, de fazer isso, ele desenvolveu isso de uma forma tecnológica. Então os mechs, eles conseguiram, por isso que eles são humanoides, porque eles conseguiram desenvolver uma espécie de músculos eletrônicos que pudessem fazer com que desse ao desenvolvimento dos mechs. Os tamanhos deles, eles variam de 20 a 100 toneladas, os mechs, que eles são colocados em mechs leves, mechs médios, mechs pesados, mechs assalto, que é acima de 80 toneladas. O que aconteceu com esse universo? Eles expulsaram essa Star League. Essa Star League era a que detinha assim, o maior conhecimento de cientistas e eram os melhores guerreiros. Ela foi dissolvida, 80% dessa Star League simplesmente desapareceram. Eles foram para os confins do universo e todo mundo perdeu, tipo, não sabia o que aconteceu com eles. Eles retornam depois, mas isso é uma outra história. O que aconteceu? Começou uma guerra entre todas as casas e aí começou a se perder tecnologia. Houve um retrocesso tecnológico porque eles começaram a destruir as fábricas dos mechs, as fábricas dos principais hospitais, onde construíam essas jump ships, drop ships. Começou a se perder tecnologia pelo fato da guerra, porque eles não davam tempo, por causa dessa briga entre as casas. Se você olhar até entre
as casas. Então você pega assim, se você pegar aqui, ó, a era da Star League, então tinha a região onde a Star League controlava, e daqui ela fazia as viagens para manter a paz. Em 2000, esse aqui é o ano da Terra mesmo, 2570. Se você pegar em 3025, já não tem mais a Star League. Ela foi dominada, todas elas atacaram a Star League, e a Star League sumiu, e ninguém sabe para onde ela foi. O general chamava-se Kerensky, que era o líder supremo. Daí tem a ver as guerras da sucessão, Primeira Guerra, Quarta Guerra, aí começou a ter as guerras, e aí começou a ter algumas mudanças de cenário, aparecendo outras casas. Então, assim, na verdade, a guerra se tornou um negócio. Aí apareceram muitas casas de mercenários. Então, por exemplo, você monta uma das mais famosas mercenárias, é Grayson Carlyle, Wolf Dragoons. O Wolf Dragoons, só para você entender, eles tinham um planeta deles. O pagamento dos caras foi um planeta. Então, tipo assim, os caras eram muito doces. Então, assim, e também na periferia começou a brigar com a parte de dentro. Então começou também mais divisões entre mais outras casas aparecendo devido a essas guerras, que assim, era uma guerra atrás da outra. Interessante, eu não tenho a caixa, porque me roubaram a caixa no outro encontro. Tem um local chamado Solaris 7, que eu tinha a caixa. Existe um campeonato, que inclusive a gente pode até fazer um dia, marcar aqui um campeonato desse aqui, que você monta o seu Mac e entra numa arena de combate, que é de combate de negócio, que é um esporte. Os caras entram em combate, tem as regras específicas para isso. Eu tenho um programa, que eu posso depois deixar o link no Facebook da Gibitec, em que você baixa vários livros. Esse aqui tem o programa que você baixa e monta seu Mac, você só precisa colocar, daí monta o cenário e tem arena de combate de Solaris 7. E as guerras continuaram sucessivamente nesse cenário. E o que aconteceu em 3052? Quando vocês olharem aqui, você vê que tem várias incursões. A Star League, durante todo esse período, começou a fazer desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento biológico. E montaram os clãs. Aliás, tem um clã fundado por um brasileiro, a Steel Viper. Eles pegaram qual que era o pior predador que eles encontraram e colocavam o nome do seu clã. Então são 20 clãs, 4 clãs foram escolhidos e eles vieram destruindo tudo, porque eles tinham pessoas geneticamente melhoradas e melhor tecnologia. A antiga Star League virou clã. Os principais que atacaram eram o Jade Falcon, o clã Wolf, o clã Ghost Bear e o clã Smoke Jaguar. E o Jade Falcon pediu auxílio do Steel Viper e o Jade... Só que eles eram extremamente violentos. Eles eram assim, mas muito melhores do que tecnologicamente. Então, por exemplo, as armas deles geravam menos calor, davam mais dano. E eles chegaram e falaram, uma coisa mudou o cenário aqui. E quando você joga, ele pode ser jogado, esse Battletech, ele pode ser sempre jogado como um jogo de wargame. Eu tenho aqui, inclusive eu trouxe, a gente pode fazer um jogo aqui, eu trouxe as planilhas, eu trouxe cenário para a gente fazer um jogo. A gente depois pode montar aqui um combate para vocês entenderem como é que funciona o combate. Ele pode ser jogado simplesmente como um jogo de tabuleiro, como um wargame, um jogo usando as miniaturas. Agora ele também pode ser usado junto com o RPG. Por exemplo, eu tenho aqui alguns livros. Então esse aqui é o livro do Explorer Corps, que você joga com... Pode levantar, sem vontade. Aqui são a tecnologia de Max de 3058, por exemplo, que mostra aí os cenários e tudo e tal. Esse aí é para você jogar com exploração de planetas, como é que funciona e tudo e tal. Nesse meio tempo apareceu a Constar. A Constar foi uma... Nessa bagunça toda eles tinham problemas de fazer de grana e como que fazer câmbio e tudo e tal. Virou um banco intergaláctico, a Constar. Nisso eles ficaram multimilionários e começou a controlar e eles acabaram tomando a Terra. Aqui é o RPG...
do RPG. Já saiu um RPG novo, repaginado, que tem aqui, ó. Esse é o novo RPG que saiu eu não conheço esse daqui, eu só trouxe para mostrar que ele existe. Eu só conheço esse antigo, que é esse aqui. Ele está usando, na parte do RPG eu conheci ele um pouquinho, ele está usando a mesma mecânica do Shadowrun na parte de multidados. Eles só pegaram algumas coisas tanto do antigo do Warhammer e juntaram com o Shadowrun. Fizeram como uma coisa só. Aqui tem a planilha antiga que era do Mecha Warrior, daí você tem a questão de atributos e tudo e tal. Ele é um jogo baseado em D6. Você joga normalmente só precisa de dois dados de 6 lados para poder jogar. 2 D6 você joga todos esse jogo. Ele é baseado em questões tecnológicas e você pode escolher, por exemplo, nível tecnológico 1, 2 e 3, isso muda todo o cenário. Que você pode, inclusive, mudar tudo. O legal é a flexibilidade. Você pode escolher em que época que você quer jogar, qual nível tecnológico que você quer jogar e qual que é o ambiente político que você quer jogar. Isso que é o legal do jogo. E isso muda muito quando você quer colocar incrementar. Aí, então, e você tem também, por exemplo, algumas coisas que você pode adicionar ao jogo quando você tem uma questões mais avançadas. Então, por exemplo, isso aqui é tudo tabela de equipamento para tirar. Heavy Weapons Equipment. Então, tá? Se você tem infantaria, então tem aqui Vehicle Armor para você poder colocar em jogo e tudo e tal. Ele tem... Também você pode colocar mais cenários. Questão de você, por exemplo... movimento avançado, para a questão de você colocar construções, como funciona as construções, como é que você destrói um prédio, se você quiser destruir um prédio, que quanto de dano você precisa dar. Ele tem envolvimento, se você quiser fazer combate debaixo d'água, tem aqui, como é que funciona, se você tiver com seus mechs debaixo d'água, como é que funciona a que distância certa e tudo e tal. Ele tem... outras coisas também, por exemplo, que você faz aqui, Advanced Building, e você também, outra coisa é escolher coisas do planeta. Qual que é o planeta que você está, qual que é a condição do planeta, regras para a condição do planeta. Porque você tem, por exemplo, um dos itens é Life Support, que é o suporte da vida que tem no mech. Se você está lutando num planeta onde a atmosfera é hostil, se destruir o Life Support do seu mech, está morto. Então você pode escolher. Então aqui você, por exemplo, tem a questão das construções, se você está lutando na chuva, se você está lutando na névoa, tudo isso pode ser modificado e você mudar as condições do combate. Então todas essas regras elas já são pré-definidas. Tem aqui também também tem toda a parte de movimento de veículos, porque você tem tanques, você tem carros de guerra, você tem toda aquela questão. E tem toda a parte de espaço, você pode colocar aviões, caças, tudo numa guerra com multi-coisas, não é só mech contra mech. Então tudo isso pode mudar todo o cenário. Aqui, por exemplo, eu tenho um mapa, esse mapa aqui, ó, deixa eu ver de que ano que ele é. Ele fala de que ano que ele é, mas esse aqui é um mapa que mostra mais ou menos como que é. Cada pontinho branco desse é um sistema solar. Esse aqui é uma época já mais avançada, porque eu já vi que não tem o clã Jade Falcon aqui que foi destruído, mas tem o clã Ghost Bear, o clã Wolf e o Jade Falcon aqui. Então você pode, se você jogar nesse cenário, você tem ali, tá, você está aqui, vou invadir aqui, você vai estar aqui, então tem umas questões. Só que cada um desses tem uma questão política diferente, tem coisas diferentes, se não me engano, esses planetas aqui que são esse conjunto aqui que são não é da Inner Sphere, que é considerado periferia. Então tem um ali que, por exemplo, que a característica dele é que eles se tatuam no rosto, se tatuam conforme ele mais experiente é. Outro é baseado nas legiões romanas, centurião e tudo e tal, o César é o comandante. Então, cada uma tem a sua característica específica para você jogar num cenário completamente diferente. Onde estão essas delegações? A princípio seriam as capitais. Por exemplo, o clã Ghost Bear, ele é um clã
mais família, embora, porque como que funciona a evolução genética dos clãs? O que eles fazem? Eles pegavam os melhores guerreiros, homem e mulher, recolhiam o DNA, faziam 20 crianças e elas ficavam em incubadoras, quer dizer, não era a mãe que gerava, eles desenvolveram um útero tecnológico, e eles eram treinados e 1 ou 2 se tornavam mecalóricos. E assim eles iam fazendo evolução genética. Eles também desenvolveram os caras que ficavam numa Battle Armor, que eram uns caras, monstros, 2 metros de altura, 2,10 metros de altura, que usavam armaduras e pulavam em cima dos mechs e chegavam a rasgar com a mão a armadura dos mechs. Então assim, tipo assim, então, esses caras são bem toscos, assim, tá? Tipo assim, então, isso tudo muda, faz uma mudança no cenário. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esses caras aqui. Não sei se está nesse livro aqui. Acho que tem aqui esse arquétipo tecnológico, piloto. Aqui, que são os elementais. Então, assim, os caras. Aqui é uma mulher, no caso, extremamente fortes, que lutavam dentro de Battle Armors, né? Então tá aqui, pra ter uma ideia aqui. Eles, inclusive, eles dividiam, os clãs dividiam os chamados Trueborn, que são os verdadeiros nascidos, eram os que nasciam dessas incubadoras. E os Freebirth, os livres nascidos, que nasciam normalmente com uma mãe gerando e tudo e tal. Então eles fizeram um desenvolvimento biológico e um desenvolvimento tecnológico para poder atacar. Por exemplo, o clã Costeber era um clã que dominava os planetas, mas respeitava bem as pessoas. Então as pessoas que foram controladas pelo clã Costeber acabaram gostando da ideia, porque ele levou medicina, respeitava. Aliás, a maior fábrica de mechs do clã era o clã Costeber. O Jade Falcon já é um clã violento pra caramba. O outro clã que entrou aqui, que é o Jade Falcon, não, é o Smoke Jaguar, que ficava aqui, que foi destruído, ele fazia bombardeio orbital para matar, porque tem regra para bombardeio orbital, tem regra para ataque nuclear, então tudo isso faz parte do jogo, que você pode, depende do tamanho do cenário que você quer fazer. Então ele foi totalmente dizimado. E esse pessoal que veio daqui, só que na verdade aqui só tem 3 clãs, mas tem mais outros 15 clãs lá para trás que ainda podem vir atacar. Como disse, tem um deles que é fundado por um brasileiro, que é o Steel Viper, que não veio para cá. Inclusive ele tem um mech chamado Piranha. É um mech leve, com cheio de metralhadora, é contra a infantaria. Ele dá muito tiro, então é como a piranha mesmo. Mas ele é contra a infantaria, um mech leve. Eles têm mechs específicos também e tudo e tal. E tem alguns mechs que realmente botavam muito medo em combate dos clãs. Então os clãs tinham, por exemplo, você pega assim determinados canhões é o mesmo armamento. Você pegava do clã, ele dá 15 de dano, da Inner Sphere dá 10 de dano. Você tem um livro que mostra os diferentes tipos de mech para Deixa eu ver se eu tenho aqui Inner Sphere. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O problema é que eu não trouxe os mechs de clã. Eu tenho os mechs de clã, mas eu não trouxe, infelizmente, as miniaturas. Mas devo ter. Deixa eu ver se aqui tem. Mechs. Deixa eu ver se aqui. O mais famoso é o Nomad Cat. Nossa, mas eu devo ter aqui sim. Esse aqui é como metralhadora. Deixa eu ver aqui se tem. Deve ter sim, já acho. Aliás, você encontra muitos vídeos dos jogos, tem alguns, inclusive tem um que ficou bem bacana que eu gosto muito, que eles pegam uma música do Linkin Park e colocaram um vídeo que é um tributo, chamado Tributo a Battletech.
É bem bacana. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Eu coloco aqui na mesa pra gente ver. Realmente mas a gente vai fazer uma. Hoje a gente vai jogar um. Vai ter uma batalha, né? Uma batalha. Só demonstração do jogo e é. Aqui é metal contorcido. Tem cabeça boa. Vamos falar que nem o Caio fala, sentir o cheiro de plástico queimado, ou melhor dizendo, ferro queimado. Eu vou. Isso aqui é produção em massa, né, cara? O bacana deles é que você vê o design, E se pode você ser olhar, simplificado, olha aqui, mas ó, é produção em se massa. você olhar, Esse não é simples. ó, cada fase, procurando, se você olhar, esse clipe aqui, inclusive, é feito com filme misturado com animação. Acho que só ele não tá vendo. Então, ele está falando que, deve ser, que eles pegaram vendo a invasão. Tá vendo vindo a invasão? Ó? É muito bem feito. Eu tenho uma dúvida, Wilton. Como eles estão fazendo com essa parte nova agora, de juntando, pegando um pouco dos outros sistemas, como eu tinha falado, do Warhammer, ele já teve alguma vez essa ideia antes ou nunca? Sempre foi só Battletech? Não, nunca foi só Battletech, porque sempre foi a questão do MechWarrior, teve jogos de computador. O problema é que a FASA quebrou, que era a que dominava. Daí agora outra empresa comprou, que é a... Catalyst. Nome... É a Catalyst. Eu acho que é a Catalyst, exatamente. Daí... Tá aqui. Aí, Catalyst. isso, mas é ela comprou para o RPG. E a Infinite Game Publishing vai, se não me engano, vai começar a fazer os outros, não é a Infinite Game Publishing, é a Piranha Games, que vai fazer os próximos jogos de computador, que está para lançar 2 em 2018. Então a coisa está viva de novo, tanto que saiu, tem uma lista. Aqui, ó, por exemplo. Ó. É bem feito os negócios, entendeu? Tipo assim, Tá parecendo mais filme mesmo. Acho que só o Marco, tu não tá conseguindo ver o vídeo, né? Não, consigo ver daqui. O vídeo. Consigo ver daqui. Ah. Então vários jogos, alguns jogos começavam assim. O jogo começa você sabendo que seu pai defendeu tal lugar e morreu defendendo no Mac. Aí você vai atrás do Mac e vai atrás dos caras que atacaram para retomar o planeta. O Mercenaries é muito bacana porque você monta uma companhia, daí você tem que ir comprando, vendendo Mac, reparando Mac, você escolhe, contrata piloto e tudo e tal. E eles têm jogos que são, alguns jogos que você está dentro do Mac e você é o piloto e outro que você é o comandante, que é de estratégia, daí você manda, se esse Mac ataca lá, essa companhia ataca pra cá, então você quer tática. Ele tem esses dois tipos de jogos. Isso que é bacana. E ele tem o MechWarrior Online, que você entra, cria o teu personagem e você vai trocando de Mech, vai participando dos combates, tudo e tal. Daí você tem que reparar o Mech, aquele já chamado C-Bills, que é a grana do jogo. E aí você vai montando
você precisa manter o mech, contratar o cara pode morrer, o cara morre em combate, você não consegue, daí tem que contratar outro, mas aquele cara era mais veterano. E aí você vai, ou o cara tá machucado, tem que substituir ele naquela missão porque você machucou. Ele tem tudo isso funciona nos jogos de computador. E ele também tem essa. Então deixa eu ver se eu acho um mech aqui do clã. Dá pra entender que era de infantaria. Umas 10 de engano nele. O mecha design dele é simples, cara. Dá pra fazer animação de boa. Exatamente. Já tá me dando umas ideias já futuramente. Fazer animação. Nem sou fanático por mecha. Eu não trouxe livro de clãs porque o meu não é original, era impresso, daí eu também não trazer. Esse mesmo no caso você tem bastante mecha, tanto é que tem piranha ali. Olha, até o piranha. Então, Deixa eu ver se ele tem aqui se tem o piranha aqui que é de novo, é capaz de ter o. Deve ter o também, deixa eu ver aqui. Pelo nome eu já sei. Tá, isso. Era o mech que mais dava medo em toda a Inner Sphere. É esse mech aqui. spoiler? Não tá nesse aqui. Mas tem uns aqui que botavam medo. Por exemplo, o Kodiak, que é o último aqui. Esse daqui é uma monstruosidade. Esse aqui é um mech de 100 toneladas do clã Ghost Bear. Então, ele tem esse Ultra Autocannon 20, ele dá um tiro a 20 de dano a uma região. Tem mech que não tem isso de vida. Então, tipo assim, é uma monstruosidade tecnológica. Então, Extended Range Large Laser. Daí, só que a tecnologia deles é diferente. É legal quando você monta os mech. E outra coisa, os mech dos clãs ele tinha uma diferença. Porque, por exemplo, o mech da Inner Sphere tem uma configuração única. Você ficar trocando é complicado. Ele tinha versões, você tem lá A, B, tal, beleza, mas era aquilo lá. O mech do clã era chamado Omni-Mech. Ele entrava no local, na garagem dele, digamos assim, ele fala, quero a configuração A, B, C, deu, eles trocavam equipamentos aí para aquela missão. Então eles tinham flexibilidade de equipamentos, os equipamentos eram melhores, eles eram melhores. Inclusive eles só não tomaram tudo porque devido a um campeão dos Solares, que ele pegou e fez um desafio dos clãs num determinado planeta, e ele venceu os clãs, porque ele juntou todo mundo. E ele retomou a Star League. O único clã que ele não venceu, ele desafiou os 4 clãs, ele ganhou de 2 e perdeu de 2, mas os clãs deram a vitória para a Inner Sphere, que era o seguinte. Então os clãs vieram tomando, eles perderam. Deram 10 ou 15 anos para eles se prepararem para a guerra, para depois continuar a guerra. E aliás, tem uma cena que aparece assim do clã Ghost Bear. Cada clã tinha que tomar dois alvos. O Jedi Falcon falhou, só quem conseguiu tomar foi o clã Ghost Bear e o clã Wolf. O Smoke Jaguar também não conseguiu tomar, os dois perderam porque eles chegaram em momentos diferentes e eles juntaram tropas. Aliás, tem uma cena dos Steel Bears lá, que é um grupo de elite. Os caras enfrentaram tipo 5 mechs contra um e venceram a batalha.
Inclusive eles falaram assim, estou desligando meu auto-ejeção do Mac. Ou eu mudo dentro do Mac, ou eu volto dentro dele. Os caras eram muito toscos, assim. Porque o que eles fizeram? O clã Gostuber é o único que foi fundado por uma família, que é o meu predileto, inclusive. Aliás, tem um jogo chamado Gostuber Legacy, que é de computador, que o jogo começa os caras roubando o DNA que eles tinham guardado no planeta para esconder, para poder fazer a continuação da evolução genética. Aí você joga o jogo inteiro para recuperar isso. Você joga com o clã. E outra coisa também, a formação dos clãs eram stars. A da Inner Sphere são 4 mechs que andam no mesmo jogo. Quando você joga com o clã, são 5 mechs. É o Star 1, 2, 3 e 4. O Star 1 é o líder e vai até o Star 5. E normalmente o Star 1 é o cara mais forte, normalmente. Só que eles também têm outros clãs que eles pegaram da Inespera e trocaram os equipamentos, mas eram para os secundários, os pilotos secundários. E ele é todo baseado nessa questão aí de você acumular. Daí as principais casas que tem, por exemplo, a casa Kurita, que é a Draconis Combine, que ela é muito voltada para a sociedade japonesa. E eles, os Mecha Warriors, ressuscitaram o Bushido na luta e tudo e tal, e eles seguem essa forma de luta. Então quando você vai jogar com o pessoal da Casa Kurita, quando você está jogando só Wargame, isso não faz diferença. Mas você pode colocar assim, eu vou jogar segundo as regras do Bushido, você joga isso no Wargame. Você pode colocar, isso é legal, entendeu? Tipo, você pode fazer, tem a Casa Davion, da Federation Suns, é outra casa forte, que tem esse símbolo. A Casa Liao, que é mais voltada, parecida com os chineses, a House Liao, tem esse símbolo verde. Tem a House Marik, que daí são vários mundos livres que se juntaram e tudo e tal. A Casa Steiner. A Steiner, ela se juntou com a Casa Davion, com questão de casamentos, para evitar guerra. Tanto que se olhar, teve época que eles fizeram uma coisa só. E aí tem os mercenários, né? Os mercenários que fazem. Então, esse é tem um tipo do Mecha War. Isso é interessante que mostra o capacete aqui. Como que funciona? O capacete, ele tem uma interação. Você pensa em atirar, você não aperta um botão, ele lê seu pensamento para ele fazer uma ação mais rápida. Por isso que as outras aerospace, tanques, não tem muita chance contra o Mecha por causa da velocidade de reação, porque ele se movimenta como um ser humano quase. Alguns, né? Bem, esse aqui não parece um ser humano, mas assim, tipo, a maioria dos mechs, tem até mech quadrúpede, mas assim, então, mas é uma interação entre a velocidade do pensamento que atira. Isso parece aquele filme, tem um filme do MiG, não sei das quantas, assim, os caras lá. É mais ou menos desse tipo. E os mechs aqui tem uma ideia de mais ou menos como os mechs. Então eles têm toda a parte de formação e uma blindagem externa para poder ter. Tem um padrão de localização de cockpit? Ou ele é variado? Não, todos são na cabeça, porque a formação dos músculos foi desenvolvida em cima do sistema nervoso. Então, para ele poder ter o mesmo tipo de reação, eles já usaram algo que funciona, que é o corpo do ser humano, e colocaram na mesma copia e cola, só que tecnológico, para poder funcionar os mechs. Tem mechs com 2 pilotos, né? Mas são coisas assim que as pessoas adaptaram e tudo e tal. Então aí tem vários tipos de mechs, tem aqui algum. Esses que são todos da Inner Sphere, tem aqui. E tem as pinturas e tudo, então isso aqui eu vou deixar para ti, né? E então tem. E outra coisa que é bacana nisso aqui, porque tem muita coisa que as pessoas, os vários jogadores, por exemplo, tem alguns aqui que tinham caça atrás.
Alguns tem campeonato de pintura das miniaturas, inclusive. Como tem assim, como tem no Warhammer miniaturas e outros jogos que são baseados em miniaturas, eles têm assim, pessoal que senta para pintar, fazer isso. Eu não sei pintar, então os meus são tudo assim como veio. Eu sou o cara que é capaz de reprovar a educação artística na terceira série. Então, cada um tem as suas facilidades e os seus problemas. Então, o que a gente pode fazer agora é eu pegar, dar uma ideia, de mostrar, falar um pouco das regras, a gente montar um cenário e dar uma jogada aí. Vocês estão afim?